Virginie Delory chama de heterobiografização, que é o próprio movimento que o sujeito se coloca para narrar sobre suas histórias, suas experiências, por si só, tem um efeito formador para o sujeito e também para o pesquisador. Nós não somos passivos nesse movimento. Quando eu ouço a história do outro, eu me desloco. Eu me vejo em muitos dos episódios, dos acontecimentos, dos episódios narrativos, da estrutura, e é esse movimento que a gente pode chamar de uma perspectiva de heterobiografização, que é eu me ver e me deslocar para a história do outro, né? Além disso, por exemplo, quando eu trabalhei na minha tese, eu vou dar esse exemplo que talvez fique claro para explicar a questão da pesquisa e da pesquisa-formação. Quando eu trabalhei na minha tese, eu desloquei para pensar uma outra concepção de formação, que era uma concepção de formação que superava a perspectiva de uma racionalidade técnica. O que é que quer dizer isso? Nós que formamos professores, e durante muito tempo, ou grande parte de nós, fomos formados no campo de uma racionalidade técnica. Ser professor, ou aprender a ser professor, é planejar, observar, reger, ou coparticipar e reger a classe. E assim a gente aprendeu. Os professores de didática e prática de ensino e de estágio faziam isso com nós. Então vamos planejar, a gente fazia aquele planejamento enorme para uma unidade letiva, dava LE, LTC, DORT, a gente saía acabado, né? Ainda tinha que usar o álbum seriado, o flanelógrafo, a janelinha abre, a janelinha fecha, não sei o quê. Todas as memórias do estágio a gente tem, tá? Essa ideia para a gente pensar. Se opor uma racionalidade técnica é dizer, bom, não podemos negar que no domínio da formação inicial, do professor de física, de química, de matemática, de história, de geografia, do curso de pedagogia, nos cursos técnico-tecnológico, a formação inicial tem um lugar preponderante, fundamental. Mas, por si só, esse espaço da formação não garante dimensões transformativas da prática. Por isso que há muitas críticas sobre a formação profissional e a formação de professores. É preciso ir além. Isso foi o que foi muito problematizado no início dos anos 80, quando Vera Kandor, em seguida, cria o ENDIP, o Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, mas ela publica um livro que se chama Didática em Questão, que ela estava exatamente dizendo o que era a didática, o que é a didática, o que é essa didática técnica, que nos ensinavam a planejar, a professora ia, dava um visto, observava a aula, e, na maioria das vezes, a gente precisava sair dessa didática técnica para pensar uma didática emancipadora. Tá? Trazendo isso para o campo da dimensão da pesquisa-formação, significa dizer que nós precisamos entender, como nos diz Novoa, que no professor habita uma pessoa. Para além de formar o sujeito que domina uma competência técnica, ele precisa dominar competências pessoais. Ele precisa dominar competências ou níveis de conhecimento profissionais. Ele precisa dominar e saber de dimensões institucionais. Muitas vezes nós temos excelentes professores que dominam o conteúdo, mas que na relação com o outro é um demônio. Que os alunos tremem. Vem o professor de fulano de tal, aí já treme, porque o professor não escuta, não quer saber se a aluna está grávida, não quer saber se ela está amamentando, não quer saber se o outro mora numa aldeia, não está nem aí para o problema do outro. Diz assim, seu problema para mim é um problema seu, não é meu. E é um equívoco pensar desta forma, tá? Então, muitas vezes o professor ou a professora é excelente do ponto de vista do domínio do conteúdo, da história, da geografia, da química, etc., tá? Mas ele não tem domínio do campo pedagógico, ele não tem domínio do campo das relações interpessoais. Ainda mais porque, excluindo-se a dimensão das licenciaturas, e excluindo-se das licenciaturas as áreas duras, matemática, física, química, biologia, etc., esses profissionais tendem a menosprezar o campo pedagógico. Lá vem essa pedagoga me dizer o que é que eu tenho que fazer. Certo? Porque é um equívoco. Então eu vou descaracterizar o outro, minimizando, menosprezando o conhecimento do outro.
E o conhecimento pedagógico é um conhecimento que é menosprezado no campo acadêmico, certo? É muito menosprezado. Recuperar um pouco a fala do Augusto de ontem, o técnico de enfermagem, quando ele punha a questão sobre ensino e educação. Por que SETA, Seminário de Educação de Ensino Tecnológico, e não de Educação? Dizer, ele problematizou uma coisa muito interessante. Dizer, antes de a gente pensar por que não educação, por que não ensino, esta é uma briga de campo. Porque é a área de ensino da CAPES e a área de educação da CAPES. E no interior dessas duas áreas, há brigas, há lutas, muitas. Porque a área de educação entende que o ensino de química, de física, o ensino de qualquer coisa está na área de educação. E não embora a área de ensino seja maior do que a área de educação. A área de educação hoje tem 190 ou 188 programas de pós, entre mestrado e doutorado. A área de ensino tem muito mais. A área interdisciplinar tem muito mais que a educação do que o ensino. Então o que ele estava problematizando era esse confronto. O que é educar, o que é ensinar. Tá? Eu acho que as coisas estão juntas. E eu entendo que ensino está na educação e não o inverso. Tá? Mas aí é briga de áreas e a gente não vai entrar nessa discussão. Mas, quando eu propus para os meus alunos da pedagogia que eles escrevessem sobre suas trajetórias de escolarização, eu estava deslocando para pensar uma formação, a formação, a partir de um outro lugar. Não desprivilegiar o conhecimento pedagógico, nem o conhecimento técnico, mas entender que esse conhecimento técnico, por si só, não dá conta da dimensão da formação. E aí eu fui deslocar para pensar a ideia da formação a partir do que o Nova chama de uma epistemologia da formação, que é pensar a formação de um outro lugar, ou tomar aquilo que o Bernard Honoré chama de teoria da formação. Há uma teoria que vai discutir a formação como um campo teórico próprio. Isso é discutido por Bernard Honoré e por um outro teórico francês chamado Michel Fabre. Vai discutir Pensée la formation e teoria de la formation. São coisas distintas, mas que se aproximam. E ao tomar essa ideia de uma nova epistemologia da formação e propor que os alunos escrevessem suas histórias de escolarização, eu queria entender que a formação vai se construindo a partir das histórias dos sujeitos e entendendo que nós não formamos ninguém, pelo contrário, nós deformamos as pessoas. Na verdade, é o próprio sujeito que se forma. E o sujeito se forma a partir do modo como ele pensa, como ele vive, como ele compreende o mundo e a vida. Nós assessoramos de um lugar de escuta, de um lugar do acompanhamento, essa dimensão de formação. Então, eu poderia dizer que os meus alunos que escreveram suas histórias de escolarização participaram de uma pesquisa, da minha pesquisa de doutoramento. Mas eu tomei essas escritas para pensar a formação como uma disposição de pesquisa-formação. Mas digamos o seguinte, eu, Andréa e Nilton vamos propor um programa de formação para professores da rede do Estado. E vamos tomar alguns dispositivos de escrita, cartas, memoriais, entrevistas biográficas, entrevista narrativa, videobiografia, fotobiografia, como dispositivo da formação. E aí propor que esse coletivo de professores que estejam participando da formação, eles escrevam, socializem entre eles, reescrevam, e depois a gente vai fazer publicação disso. Eu vou entender este movimento formativo e esse conjunto de dispositivos que nós estamos utilizando, centrados na pessoa do professor, como investigação-formação. Em tese, quer dizer, a investigação-formação articula o modo como o sujeito pensa a sua formação, investiga, pesquisa a sua formação a partir de sua própria historicidade, a partir do seu próprio lugar. É deste movimento, tá? No texto, eu depois entro, que eu vou falar dessas coisas de acontecimento, de experiência, etc. Eu vou aí apresentar um pouco 7 acontecimentos. Um primeiro acontecimento é o meu acontecimento de origem, de onde eu venho. Eu nasci na roça, na fazenda do meu pai, quando eu estava com 1 ano e meio, 2 anos. Meu irmão mais velho já tinha 7 anos.
na escola ou na comunidade da fazenda, chama Nova Esperança, só tinha um prédio escolar, então não mais dava para meus irmãos continuarem estudando. Meu pai faz a opção de comprar uma casa na cidade para que a prole toda, os 7 filhos, fossem para a cidade estudar, e minha mãe ficava a semana com a gente, o tempo inteiro com a gente, mas tomando conta dos filhos da escola, e meu pai vinha na quinta-feira. Então, eu narro desse episódio e vou falar que é aí que eu tenho, antes de vir para a cidade, a primeira memória de escola. Minha madrinha, que é uma professora leiga, foi uma professora leiga, era professora desse grupo escolar. E aí eu tenho a primeira memória do que é uma escola, que é esse grupo escolar. E via pela janela minha madrinha dando aula utilizando os livros do Mobral. Né? Essa é a memória. Depois eu entro no outro acontecimento, no segundo, que é o meu acontecimento formativo. Como é que eu me formo? A escola, a trajetória, o curso de magistério, a pedagogia, etc. Depois, um outro acontecimento que é a dimensão de pós-graduação e pesquisa. Depois, um outro acontecimento que é a minha inserção profissional. Como é que eu entro, como é que eu ingresso na profissão, como é que eu me torno professor. Depois, um outro é o meu ingresso na pós-graduação. Um outro acontecimento são as redes de pesquisa que eu estou vinculado. E o outro que eu vou dizer são os meus processos de orientação, de formação de recursos humanos na pós-graduação. Então, vou tecendo o texto desse movimento dizendo como é que, no contexto desses acontecimentos, eu vou me formando e partilhando com outros tantos essas dimensões de pesquisa e formação no campo da pesquisa autobiográfica. E é um momento do texto em que eu vou mapear um pouco as pesquisas que a gente tem feito e o modo como, no nosso grupo de pesquisa, que se chama GRAFO, Grupo de Pesquisa Autobiografia, Formação e História Oral, nós temos trabalhado com diferentes dispositivos de pesquisa. Aí eu vou chamar a atenção para, primeiro, as escritas de si, são as escritas diversas, as cartas, memoriais, as histórias de vida, as biografias, as autobiografias, os ateliês biográficos, a documentação narrativa de experiência pedagógica, a entrevista biográfica. Então, vou dando um conjunto de dispositivos de pesquisa. E depois a gente pensa como é que, ao trabalhar com um conjunto desses dispositivos,